Olá, você. Continuando nossa aula, a gente está aqui pesquisando o que vem a ser exatamente a terapia proposta no Timeu e qual a relação dessa terapia que é possível ter ser revelada pelo Demiurgo, Deus, semelhante ao Xóssi, e a Asclépio. Como acontece essa terapia, né? Como que se dá a terapia divina em Platão? Como que a gente pode realizar, sobretudo, essa terapia nesse mundo de caos em que a gente vive? Então, assim, a nossa tese, ela parte do livro 10. Imediatamente antes do livro 10, a gente destaca as noções de harmonia da alma, to somat harmonian tes entes psique, parágrafo 591c, em que a noção de matemata timon, os conhecimentos da glória, uma tradução forçada, assim, para efeito de melhor compreensão do caboclinho que está assistindo. Já no livro 9 da República, Platão coloca a to somati harmonian tes rente psique. Então, a harmonia do corpo está na alma, está na psique. Como colocar harmonia na psique? Essa é a questão. Tem os matemata timon, os conhecimentos timon, que a gente traduziu do eu, os conhecimentos do eu. Sobre esses conhecimentos vai estar em jogo o advento, né, do Kubernon, que é o Cyberneticon, né, o dirigente de Calípolis. Pode também ser chamado legislador nomatetes, ou músico, te aletheia musicos, o músico verdadeiro, ou guardião, Dorifiquen, ou professor de filosofia, paiderastesantos, metafilosofias. Quais são os conhecimentos que esse grande mestre distribui e do qual ele mesmo precisa para realizar a direção da polis, a direção da cidade? Quais são esses conhecimentos? Primeiro, ele precisa ter visão, ele precisa ter uma sagacidade que Platão nomeia de apoblepton. Na verdade, o sagaz é o oposto do que a gente está acostumado a entender, porque o sagaz aí é a capacidade dele ver com lentidão, né? Você teria os tubarões, metáfora para dizer aqueles que têm visão rápida, semelhantes a Bolsonaro e companhia, que não tem a capacidade de apoblepton, de permanecer na visão da revelação. Então, bleptos, usia, é você poder permanecer na essência. O que não foi tratado, ele permanece com essa ligeireza, com essa angústia, com a mente acelerada, né? Mas a cura está no céu, fala o Platão terapeuta que a gente está colocando aqui. No céu, ó, o gavião. Gavião é símbolo de Oxóssi. Ele está trabalhando aqui com a gente. Ele está falando para colocar que todos nós estamos numa situação de dificuldade, né? Porque temos os nossos
eus sendo colocado em xeque. Toda hora um barulho, toda hora uma atrapalhação. A própria nossa situação simbólica, que até agora era de intelectual, está sendo colocada em xeque a toda hora. Então, nossa realidade não é mais a de antigamente, né? E é preciso surgirem guardiões da Mãe Terra. Isso é uma forma de catequese, né? Essa terapia proposta para o Timeu é uma forma de catequese da Mãe Terra, digamos. É preciso todo mundo curar esse aceleramento, né, da mente. Porque senão o mundo vai acabar. Isso é muito urgente. O próprio céu está caindo. Eu estou traduzindo aqui o que o gavião está falando. O gavião, ele é animal de Oxóssi. É urgente, é urgente. Assim a gente não vai conseguir viver. Que a teoria que surge agora é uma teoria que nasce dessa urgência da gente conseguir realizar a cura do planeta, a cura da Mãe Terra e da Mãe Terra nos curar. É muito urgente. O aquecimento global, ele vai piorar se a gente não conseguir curar a humanidade, cada um com base nessa possibilidade. É que Platão viu isso há 2.500 anos e que ele legou pra gente essa possibilidade de terapia. É uma terapia que tem início com as mulheres, colocar-se as mulheres como sacerdotisas. É isso que o Oxóssi falou. Eu tô aqui já, né? Ele é que mais me ajuda. Se trata de uma saúde que se pauta em Asclépio, deus da medicina, e também nas culturas africanas que respeitam a Mãe Terra. Nessa terapia tem preponderância o lugar do espelho, a crítica do espelho, né? Se trata aí de uma investigação sobre como se dá o corpo, o somaton, né, do dirigente. E esse corpo do dirigente, ele é espelho do corpo social. Então a crítica do espelho está aí para colocar que a formação do corpo, ele se dá orientado pelo espelho, né? Assim como vocês estão vendo essa aula, o corpo de vocês se situando para assisti-la, o meu corpo está se colocando como disposto a realizar essa terapia. Então, Platão, no livro 10, no parágrafo 596, ele coloca como que, em geral, a gente não tem esse espelho que nos permite enxergar nós mesmos. E que é preciso ter esse espelho, né? É um espelho que é capaz de mostrar o futuro. Tanto é que a gente está falando aqui de um legado que atravessou 2.300 anos intacto, que são as obras completas de Platão,
e que permite nós estarmos aqui agora mostrando a situação como passível de ser curada. Então é uma terapia que tem origem num pensamento sobre o lugar do espelho como capaz de nos orientar para um futuro. Se tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. Eu vou buscar refletir e posso até fazer outro vídeo para responder. Então, lá no livro 10 ainda da República, a gente tem o elogio à excelência, elogio à glória, à utilidade, elogio à medicina, no parágrafo 599b, e a tricós. Pode repetir, Achaça, eu não ouvi. Que é chave, o lugar do Tairos, do companheiro, né? Se trata de uma terapia, né? De uma medicina que se realiza com base nesse poder do divino que Platão destaca. Então seria mais ou menos como um caminho para se alcançar o divino. Por isso que o título de minha tese se chama A Procura, a busca pelo divino, pelo centro do divino em Platão. Quando Platão começa a falar desse Deus bom, que é o demiurgo, quando que esse Deus bom, ele pode nos guiar rumo a uma medicina mais forte e urgente, porque é capaz de nos curar desse mal-estar que é a civilização moderna. É a música, né? A música, ela tem que estar a serviço dessa terapia. Isso é falado também no parágrafo 601 do livro 10. Que música é essa, né? É a música das esferas. Como as esferas seriam entidades, né, divinas que expandem a alma humana na medida em que a alma se deixa tocar por essa música. Então, assim, durante muitos anos, milênios, 2 milênios, o homem, a humanidade, na figura do homem branco que podia ler, né, que podia estudar, leu essas esferas como corpos celestes. Eu não estou afirmando que não seja verdade isso, né, que os corpos celestes sejam capazes de fornecer para a gente o guia para uma terapia na medida em que a gente se orienta pelos corpos celestes. É claro que com a devida proporção, qualquer pessoa que se oriente pela Lua já está a meio caminho da saúde. Mas não se trata disso, eu acredito. Não se trata de uma colocação das esferas fora da possibilidade do ser humano realizar uma terapia com elas. Acho que Platão está falando muito mais de umas esferas que surgem na música e que já são caminho da iluminação, proposta tanto pelo xamanismo quanto pelas terapias orientais tibetanas. Eu acho que a gente pode destacar o lugar do Nus aí como capaz de prever o futuro. Eu acho que isso é genial, que está no Timeu, né? A capacidade de saber o futuro é uma das consequências dessa terapia, que vai ser a realização aí, e aí a gente já parte para o Timeu, a realização de imagens, eidolon poia, né? A gente sabe que no livro 10, Platão realiza uma crítica acirrada à concepção de imagem, como simulacro, como ídolo, como idolatria,
Platão repugna, né, as artes em função desse âmbito que é possível realmente de se dar, de você permanecer no âmbito do imaginário. Ele critica essa possibilidade de você permanecer no âmbito imaginário, como a gente destacou. Se você fica no âmbito do imaginário, você perde a capacidade de se instalar no nous e também de orientar a epitimia de uma forma mais saudável. Então aí é interessante que no livro, no Timeu, ele vai trazer novamente, ele vai salvar, digamos assim, algumas imagens. Quais são elas? Eidolopoia, que é a produção de imagens, são bem-vindas na medida em que se realizarem no campo da intelecção e do saber, né? O amante da intelecção e do saber, ele pode se deixar levar pelo imaginário, digamos assim, e alcançar saúde assim. Então é a expressão tondenukai epistemes erastes, o amante do saber. Ele tem a visão ópsis. É uma visão ópsis que se dá na atividade intelectiva, que ele chama, né, Singenes, congênere ao nascimento do céu. A gente está falando que é preciso a gente realizar uma grande cura da humanidade, né, e para efeito do céu voltar a ser azul. O céu que está se encaminhando para destruição no mundo, se trata aqui de uma cura que faz com que o céu permaneça céu. Então aí ao mortal é dada uma atividade intelectiva semelhante ao céu. As mesmas circunferências, as mesmas circunvoluções que o céu realiza, fazendo o círculo, para quem não é terraplanista pelo menos, se realiza com o círculo do dia e da noite, nossa alma realiza. Então é congênere ao céu que se dá atividade intelectiva, e que a gente pode fazer essa atividade intelectiva de circunvolução de forma semelhante a Deus. São os movimentos de Deus mesmo que se alinham com a nossa. Então mi momenoi tasuteon pantos aplenes, que vai dar planeta, né? Esse movimento aplenes, de você planar no divino, sendo o próprio divino. Aí que ele vai chamar de pisques periodos, pisques periodos, revoluções da alma. Essas revoluções têm origem no diafragma, que é a palavra grega mesmo, diafragma, namorada dos guardiões, rentes doriforicon oiken. Então acho que aqui a gente tem um âmbito muito de reunião das culturas da caboclagem, do grego, de Platão, dos indígenas, dos povos indígenas e dos povos quilombolas, que é essa possibilidade de se colocar como guardião da morada e disso ser a nossa diretriz política, né? Guardião de que morada? A Mãe Terra. Para a gente conseguir realizar essa destinação, a gente tem que ter atenção a alguns desenhos. Os desenhos fantasma apografoi, que são desenhos que sugeriam no fígado. A minha leitura aqui é no fígado de sacerdotisas, daí esse papel central das sacerdotisas no âmbito dessa cura de toda a nossa época. E surge daí, dessa cura, um bom humor, que é euemeron na palavra grega.
Aí então a divinação e a medicina, mantikesca e atrekes, a cura, surge mediante a divinação, tes mantikes, quer pertence ao futuro, ao passado ou ao presente. Oton melontos re pareu pontos de parontos. Isso aí são as 3 palavras que Platão usa para dizer passado, presente e futuro, né? Que não é a palavra estanque que a gente tem no português, vem do latim, mas no grego é tudo ser. Você tem melontos, que é o ser do que foi, que é da mélica, né, da música. Por exemplo, Safo, um poema de Safo. Você tem um pareuontos, ou melhor, pareutontos, que é esse, que a gente, é o ser que é, e o parontos, que é o que já vem. Então, nesse movimento do tempo se realizar, a gente em consonância com o céu, aí se dá a vidência, a divindade, que é a poder da vidência também, né, a temantikes. E aí se faz a verdade, a letéia, como mitos icônicos, eikota miton, trazendo essa possibilidade de ser. A gente tem um autor que é o nosso parente, Ailton Krenak, e ele propõe o mito como um tempo de cura. Aqui também Platão. O tempo ele mesmo, aei, é uma imagem móvel da eternidade, né? Essa é a frase mais comentada e talvez mais enigmática do Timeu. Eiko de epenoi kineton tina aionos poiesai. O aion, ele é esse movimento de vir a ser no meio dessa grande realização que é o dom da divindade, que se dá sobre Gaia e Urano, terra e céu, e a partir de uma divinação que o próprio Platão chama de afro, afrosinen, theos dedoken, né? Se dá essa cura que é afrosinen theos dedoken, uma cura purificante, retificadora de deficiências. Aí os conhecimentos do Erastes surgem em harmonia. Isso está no parágrafo 46d. Epistemes erasten em harmonia. Não é lindo? Platão destaca que as doenças tratadas são incontinência sexual, distúrbios em geral, alma irascível, doença de ignorância, noson amatia. E isso se dá, essa cura se dá a partir do cuidado, que é meleté, que se dá também pela ginástica, pela música, pela filosofia e, por que não dizer, no atabaque. O intelecto nus, ele vira um desejo amoroso, agradável, né, que é derredone, kailupé, mimeginem, erotom, que vem de uma cidadela do alto, a cidadela divina, após retetes apro polemos de epitagmati, né, uma cidadela divina que ele chama. Então aí a gente tem o começo divino, teian arken, que é a mistura do mesmo e do outro, tareu físios de ucias. Na alma são geradas crenças verdadeiras, te psiques doxai aleteias, que é um saber e uma intelecção, nos epistemen, a partir da eternidade do tempo, tina aionos crono, e de um tempo deveniente, ginestai, diacrono. É o cronos que vem a ser.
o tempo que imita a eternidade, cronon, tauta, aionos, mimeono, e o kairos, no parágrafo 38b. Bom, é isso. Hoje a gente deixou isso um pouco jogado, mas é só uma exposição que a gente realizou com o intuito de... com uma reza. Vamos colocar essa aula que ela vai hoje com uma reza. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no fundo do coração. Tamo junto.